pode não parecer muito significativo, mas é mais ou menos a visão que eu tive sobre unidade. Você percebeu que, apesar de o Alisson estar adorando, do Alcimar estar adorando, do Arthur, o Miguel, mas quando é feito algo desconexo, parece que não soa bem, parece que não cheira bem, parece que não é possível adorar junto. Eu não entendo muito de música, mas parece que o Alcimar nem conseguiu entrar no tom quando... É assim que fala, Alcimar? Não é isso? Ele nem conseguiu, porque... Então, às vezes, a gente está no culto, mas nem está entrando no tom, no mesmo tom da adoração. E é sobre isso, meus irmãos, que tenho orado essa semana e o que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. João 10, Novo Testamento. Capítulo 10, verso 27. Amém? Lembrando o título, somos todos ovelhas de um único pastor. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Vocês podem ler em voz alta comigo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amados, cada um de nós aqui tem um estilo, um jeito. Você viu aqui a voz do Pedro, a voz do Alcimar, a voz do Fábio, no lugar certo, na hora certa. Viram a minha? São vozes diferentes. A minha é uma voz um pouco nasal, né? Estou estudando. Mas a Bíblia vai dizer que não são todas as ovelhas de Imperatriz que reconhecem a voz do pastor Lucas. Eu tenho certeza que se eu falar no Bacuri, alguns vão reconhecer, né? Mas a Bíblia vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me... Nós temos um único pastor. A gente se divide de forma congregacional. Alguns estão agora nas suas congregações, com nomes diferentes, com placa diferente, com doutrinas diferentes. Mas, meus irmãos, aqueles que entregaram a vida para Cristo, aqueles que receberam a graça do Senhor Jesus Cristo, aqueles que servem o Senhor Jesus Cristo, esses são ovelhas de um único pastor. Amém? Independente se Jesus olhar hoje para a Imperatriz, e Ele está olhando, diga amém. Ele está olhando agora para a Imperatriz. Quando o Senhor olha para a Imperatriz, esse horário já deve estar tendo culto em várias igrejas, daqui a pouco vai começar em outras. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas obedecem a sua voz, elas seguem a sua voz. Então, em tantas igrejas, com tantos pastores, com tanta canção, com tantas coisas, o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos ovelhas dele, e nós conhecemos a voz dele, e ele nos conhece. Então, independente da denominação, da placa, do ministério, da cidade, nós somos ovelha do bom pastor, graças a Deus por isso. Amém? Ele é o bom pastor. Ele, aqui em João 10, deu a vida pelas suas ovelhas. Esse culto de ceia só é possível porque o Senhor deu a vida pelas suas ovelhas. Aleluia! Mas Jesus, apesar de ter dado a vida, ele ainda assim, ele foi muito insistente. Ele faz uma oração, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, agora no capítulo 17 de João. João capítulo 17, abra sua Bíblia por favor. João capítulo 17, verso de número 20. E nós vamos fazer essa leitura para entender um pouco o porquê de Jesus ainda ter orado esse assunto. Quantos encontraram, digam amém. Minha oração não é apenas por eles quem? Jesus acabara de orar pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Diga, eu estou nesse negócio. Nós estamos aqui, a igreja chegou, a graça chegou, Jesus nos alcançou.
por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também, olha só, estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos. Verso 23 diz: eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amastes. Eu gosto da expressão usada por Jesus, plena unidade, aqui na versão NVI. Amados, nós vimos um pouco do que é um instrumento sozinho. Claro, se eu tivesse combinado uma música com eles, eles iam tocar as notas da mesma música. Mas vocês viram como fica algo, apesar de o Alisson saber o que está fazendo, apesar de o Miguel saber o que está fazendo, o Arthur, o Alcimar, mas se eles tentarem cada um fazer uma coisa, como não fica algo agradável? Será que a gente pode imaginar a igreja de Jesus Cristo na terra, em vez de ser unida, fazer cada um a sua própria vontade? Como isso chega para o Senhor? Porque o que o Alisson fez, o que o Arthur fez, o Miguel, o Alcimar, foi cada um no começo fazer sua própria vontade. Eles tocaram cada um o som que eles quiseram tocar. Mas, irmãos, eu confesso que para mim ficou uma bagunça. Eu não entendo de música, eu não sei qual foi a música que cada um tocou no começo, eu sei a última. Agora eu fico pensando, com tantas divisões em nosso meio, Jesus, quando ele vai orar nessa última oração, considerada aqui essa oração apostólica dele, ele pede para que sejamos um. Mas o padrão que ele usa não é ser um como uma pessoa tocando lá e a outra tocando aqui, notas diferentes, músicas diferentes. Ele pede para que sejamos um como ele e o Pai são um. E sempre que a Bíblia traz um padrão, eu preciso me preocupar em seguir esse padrão. Hoje estivemos com a família da irmã Socorro, velando a mãe dela, 98 anos de idade. Eu disse, qual das filhas será capaz de igualar ou chegar a essa idade? 98 anos nesse tempo, irmãos. E eu lembrei que na Bíblia, aliás, estejam lembrando de orar pela família da irmã Socorro, perdeu sua mãe, mas nós cremos que o Espírito Santo é aquele que Jesus falou em João 14, 27, que deixava a paz e a paz nos deixava, não como o mundo a dá. Amém? Mas se nós queremos viver muito, a palavra de Deus diz para obedecer os mandamentos dele, para que os nossos dias sejam prolongados, por exemplo. Mas, será que é isso que acontece? Então, amados, fica explícito nesse texto, igreja, que a intenção de Jesus é que sejamos um. No livro de Efésios, abra sua Bíblia, continue passando aí Gálatas, você vai achar Efésios. Efésios capítulo de número 2, verso 19. Vá anotando esses textos bíblicos, por favor. Efésios 2, 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de... Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Meu irmão, a gente brinca às vezes, né? Um dia desses eu falei, estava com os irmãos, eu disse, eu podia descobrir que eu tenho um parente rico que botou, porque saiu no jornal que o Silvio Santos atualizou o testamento e atualizou para 100 milhões para cada filho, né, quando ele partir. Eu falei assim, podia surgir um parente rico, né, dizendo, olha Lucas, é o seguinte, você não sabe, mas eu sou teu parente, eu estou atualizando meu testamento e seu nome entrou. Não seria ruim, eu deixei uma chácara para ti, à margem do Tocantins ali, tem um flutuante já com a serva lá para Piau.
Já está uma canoinha amarrada, a rabetinha, motorzinho bom, sabe? Seus filhos, já deixei certo a matrícula ali na escola. Aquela passeio em família, enfim, seria bom, maravilhoso. Mas alguém acharia bom um parente estranho chegar e dizer: eu vou deixar botar você no meu testamento. Mas, meus irmãos, o que é isso? O que é ganhar na mega sena, na mega da virada? Perto desse texto bíblico aqui, coloca ele de novo para mim, de Efésios. Olha, botaram aqui, obrigado, aleluia. Ovelha de um só pastor, amém. Glória a Deus, ficou linda. Ali é o meu Instagram, né? Segue lá para... Não sei nem para quê. Amém. Efésios 2,19. Abra sua Bíblia. Coloque aqui de novo, por favor. Efésios 2,19. O que é ganhar na mega da virada, irmãos? O que é um parente rico aparecer dizendo: você agora está na minha... No meu, eu atualizei novamente aqui, você foi colocado perto disso aqui, olha, preste atenção. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros. Olha só, irmãos, o que é uma chácara na beira do rio com flutuante, a serva já pronta para piau. Você não é mais estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Eu tenho uma família, e a família de Deus, meus irmãos. Então eu desço aqui mesmo na Rua da Cerâmica, com um molinetezinho na mão, um caniço, sem chácara, sem barco, mas faço parte da família de Deus, aleluia. Que privilégio é isso, meus irmãos. Você sabia que nós já fomos um? Já. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Esses dias eu pensei muito sobre isso aqui. Nós já fomos um, e eu quero te mostrar o que o homem era capaz de fazer quando ele era um. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 11. Verso 19. Na verdade, vamos ler do 2, a partir do 2, por favor. Gênesis 11, 2, porque aqui ele já está na genealogia, né? Vamos ler do 2. Saindo, irmãos, o contexto é a Torre de Babel. Não estou falando da novela da Globo. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, olha só que unidade. Olhou para um lado e disse: ei, tive uma ideia. Olhou para o outro e disse: também tive uma ideia. Eles falavam a mesma língua. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem, né? Na olaria de Deus você vai ter que descer, mas não é isso aqui não. Usavam tijolos em lugar de pedras e pinche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Uau! Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eu já vi isso aqui antes. Deixa eu ver, está lá em Isaías. Deixa eu ver quem falou. Lúcifer. Subirei ao mais alto céu, erguerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Então a Bíblia diz que quando o povo era um só, preste atenção, o poder da unidade, falavam uma só língua, pensavam as mesmas coisas, eles tiveram uma ideia: vamos construir uma cidade e colocar uma torre que chegue até o céu. Meus irmãos, eu já subi em lugares altos, nada super, hiper, mega ainda, mas eu já vi também da janela de um avião como é pequeno lá embaixo. Mas esse povo, eles queriam mais.
Eles disseram, vamos fazer uma torre, e nosso nome será famoso, e não seremos espalhados da face da terra. Mas olha o verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Deixa eu curiar esse negócio. Está tudo animadinho. Deixa eu ir lá ver o que eles estão fazendo. Esses amostradinhos. E disse o Senhor. E disse o Senhor. Eles são um só. Olha, gente. Presta atenção, pode passar. E disse o Senhor. Eles são um só povo. E falam uma só. Pausa aí. Irmãos, isso é tudo que Deus queria. Quando Ele coloca Adão e Eva no jardim. É tudo o que o Senhor queria. Que nós fôssemos um só povo e falássemos uma só língua. Mas preste atenção, porque mesmo na unidade é possível concordar para o mal. É possível que nesse momento tenha 10 homens, cada um com um fuzil, uma metralhadora, dinamite, dizendo, amanhã, 10 da manhã, a gente estoura o banco da cidade tal. Então, mesmo juntos, é possível concordar para algo ruim. Aquele grupo de amigos que combinaram uma coisa, ligaram para ti e disseram, vem com a gente, não avisa para tua mãe não, está tudo combinado. Estão reunindo coisa do capeta. Deus está descendo para olhar e vai dizendo, não estou gostando desse negócio. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Uau! Isso é forte. Deus disse, se eles continuarem, nada pode impedir o que eles querem fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Os crentes mais novos não sabem, mas quando a gente fala de igreja, quase tudo, irmãos, era construído com a ajuda dos irmãos. Vamos construir o templo. A irmã que não sabe fazer força vinha fazer comida. O outro irmão lá, eu estou com 2 sacos de cimento que era para o muro lá em casa, mas pode esperar, pastor leva lá, vamos fazer. Aí o outro tinha lá com a hérnia de disco, mas trazia a extensão lá para ligar. Não tinha bitoneira não, estou brincando. Naquela época não existia bitoneira não. Mas meus irmãos, quando um magó de irmão, quando um grupo de irmãos se reúne, eles conseguem muito. Você viu aquele vídeo da obra na chácara? O que pode impedir a gente, parar a gente? Porque são essas coisas que estão por trás do poder da unidade. O homem colocou uma ideia na cabeça e chegou ao ponto de Deus dizer, vou parar com essa brincadeira deles, estão amostradinho demais, vou separar tudinho. E hoje um fala inglês, português, alemão, francês, italiano. Mas meus irmãos, nós sabemos que Deus não nos criou para que a gente vivesse distanciado. Não nos criou. Você sabe como começou os povoados? Povoado não, cidades. Uma cidade não começa com gente estranha não. Chegava um homem, vinha do Ceará para cá, ia daqui para o Ceará. Um pai com 15 meninos. Ele arrumava um pedaço de terra e dizia, bem aqui eu vou morar. Aí ele botava lá, cercava e dizia, aqui vai morar o Toninho, aqui o Lucas, aqui o João, aqui a Maria. E aí botava mais ou menos um pedacinho de lote para cada um. Chegava outro, cercava mais um pedaço de terra. Naquela época não tinha corretora. Naquela época não precisava pagar. O cartório, você fazia o cartório, é meu, está aqui, eu cheguei. Pegava uma foice e dizia, doido é quem tentar tomar meu terreno. Então as cidades, grandes cidades, começaram com a união de um pequeno povo. Mas não tem água. Ô compadre, traz a cavadeira, cavadeira é mais moderna. Vamos cavar um poço para todo mundo? Cavava o poço. Alguém adoeceu, bora fazer uma esteira de bambu aí, e botar no jegue e levar. Parte das coisas que nós temos hoje foi através do poder da unidade. Você sabe o que acontece quando tira a unidade, quando a família está desfeita? Acaba.
Algo que um pai e uma mãe levou anos para construir, um grupo de filhos dividido acaba em instantes. Algo que uma família unida levou décadas para construir, alguém com a capacidade de dividir, com o intuito de destruir, ele pode destruir em instantes, diga misericórdia. 1 Coríntios capítulo 1 e verso 10, Coríntios 1, 10, eu anotei um bocado de texto bíblico aqui, viu gente? Eu gosto de embasar assim a mensagem, para ninguém dizer assim, eu acho que aquele pastorzinho inventou esse negócio. Aliás, eu sempre digo, você que está ouvindo minha pregação, vá conferir na Bíblia, para ver se não está mesmo, viu? 1 Coríntios capítulo 1 e verso 10. Capítulo 1 e verso 10. Paulo fica sabendo de uma fofoca. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, meu Deus, o assunto é sério. Olha só, o apóstolo suplicando, gente. A todos vocês que concordem uns com os no que falam. Igreja, não é possível que vocês não estejam aqui comigo. Gênesis 11, Deus diz o que? Eles falam uma só? O apóstolo Paulo está pedindo o que agora? Para voltar a falar uma só língua. Por quê, pastor? Porque a nossa divisão foi quebrada, o véu do templo se rasgou, nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo hoje. Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios, não existe mais motivo para ser como o povo em Babel, que estava edificando aquela cidade, aquela torre. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então aquilo que em Gênesis 11 é um retrocesso, Deus abomina. Em Coríntios 1, o apóstolo Paulo está pedindo, por favor, falem uma só língua. Por quê, pastor? Porque agora Cristo nos regenerou, agora Cristo colocou palavras de sabedoria em nosso coração e em nossos lábios, agora nós somos governados pelo Espírito Santo, agora aquilo que sai aqui vai edificar a vida de outro. Nós não estamos mais sobre a velha natureza, mas nós somos redimidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. Isso é minha mãe falando. Meu filho, não arruma confusão uns com os outros. No que falem, para que não haja divisões entre vocês. Olha, ele está dando aqui uma chave para as nossas vidas. Ele diz, se vocês não falarem uma só língua, vai haver divisões entre vocês. A missionária Ashley Lane, depois do culto, eu perguntei o que ela queria fazer, se ela queria lanchar, comer uma bisteca ali na Praça da Bíblia, né? E ela falou que qualquer coisa, um açaí. Aí eu digo, tudo bem, eu vou. Aí eu disse para a intérprete, deixa eu perguntar o que ela quer comer em inglês, deixa eu perguntar em inglês para ela. Pastor, pode. E eu fui lá, né? Foi muito bom. E eu digo, rapaz, agora estou rodado. Teve uma hora que a intérprete foi no banheiro, eu digo, pois é. The book is on the table. Mas, irmão, não é fácil você estar do lado de uma americana e você falar coisas comuns, né? Aí estava eu, minha família, meus filhos, né, do lado dela, e ela falando inglês. E a gente, como é fluente, né, missionários em tempo integral. Mas você percebe, eu fico imaginando ela pregando em inglês sem intérprete, claro. Claro que aqui tem jovens que falam fluentemente, aleluia. Eu acho que tem adultos também, né? A irmã Osamar, qualquer coisa interpretava em línguas, né, irmã Osamar, aqui também. Mas se imagina, o último culto, domingo passado, foi uma bênção, sim ou não? Eu andei nas células, eu vi o povo comentando, eita, que culto poderoso. Aí eu não falo inglês, né? Aí meu culto é mais... gente, o culto domingo foi top. Ó, eu digo assim, eu tenho que falar inglês também. Brincadeira. Mas
Eu fico imaginando se vocês teriam dito a mesma coisa se não tivesse intérprete. The power of gospel. Aí vocês, meu Deus, o que será que foi ali, Jesus amado? Não. Paulo diz, eu suplico. Paulo não era nem para se dar esse papel de estar suplicando nada. O cara é o apóstolo. Eu suplico, meus irmãos, falem uma só língua, para que não haja o quê? Divisões entre nós. Diga comigo, nós. Ô irmãos, ô palavra difícil no dia de hoje. Nós. Desafio você a essa semana aplicar essa palavra na sua vida. Nós. Dirigindo nós. O guarda te parou, nós. O guarda diz, o que tem nós dois? Nós. Chega no caixa eletrônico, no caixa lá da lotérica, a moça, o que você quer? Nós. Cuidado para não dar errado, né? Porque, enfim, irmãos, como a gente tem tratado o nós? Você viu o que Deus não gostou lá em Gênesis? O nome vai ser mais famoso. O que Deus não gostou lá em Isaías? Subirei ao mais alto trono, serei semelhante ao Altíssimo, erguerei o meu trono, vai vir um bocado de anjo para me adorar também, ô glória. E Deus diz, tu está muito amostradinho, Caia. O tema unidade é tão importante que Jesus em João 1,17 ele fala sobre isso de forma intensa. A oração de Jesus é para a criação desfrute daquilo para o qual foi criada. Uma perfeita unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Pai somos. Irmãos, esse é um tempo de nós sermos aperfeiçoados na unidade. Diga comigo, ser aperfeiçoado na unidade. Você já viu que começa a célula? Você chega na célula, no grupo da igreja, você é de algum grupo, da dança, do louvor, da organização dos eventos. Ninguém conhece ninguém, aleluia, trabalho lindo, juntos irmãos, nós vamos arrebentar com as portas do inferno, ela não prevalecerá contra os irmãos da oração junta, contra os homens da oração juntos. Nós somos o ministério de louvor, nós somos a dança, o poder de Deus. Aí daqui a pouco alguém diz, o uniforme vai ser verde, não azul. Não gostei. O horário da oração não vai ser às 20, vai ser às 19. Já não concordo e não sou nem obrigado a permanecer no grupo. A música, em vez de ser essa que vocês cantaram, vai ser Homenzinho Torto. E eu quero que o Ministério de Louvor entorte junto com a canção. Eu não sou obrigado a fazer um papel de besta desse. Quando a gente começa a ver a opinião diferente, parece que nós nos esquecemos do quão importante é sermos capazes de passar por cima disso, por causa do propósito. Diga comigo o propósito. Então eu sou aperfeiçoado em unidade, não é quando eu concordo em algo que vai me beneficiar. É quando eu sou capaz de, apesar da diferença, concordo com algo que é para a glória do nome de Jesus Cristo. Todo assunto sobre o reino de Deus, sobre a igreja do Senhor, sobre esse rebanho de um só pastor, é para a glória do nome de Jesus Cristo. A fim de que todos sejam um. Adoramos a um Deus que deseja que sejamos um. E pensando nisso, irmãos, Efésios 2,19, que a gente já leu, não se preocupe. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família. Você sabia que esse é o motivo pelo qual eu cumprimento você e te chamo de irmão? Irmã, né? Eu sei que tem uns que usam uns termos mais eclesiológicos, eclesiásticos, que alguns não entendem. O irmão está visitando a igreja, primeiro culto, aí você diz, paz do Senhor, varão de fogo. Aí a pessoa diz, isso é bom ou ruim? Né?
Graça e paz, varoa do avivamento. E a mulher diz: meu Deus, será o que significa isso? É um título, é um negócio que está sobre a minha vida e eu não estou vendo, e ele é mais espiritual. Mas é por isso que a gente chama irmão, irmã. Porque, irmã Cília, eu não tenho o seu sangue no meu. Se olhar a nossa identidade, talvez não tenha sobrenome. Tem Silva e Farias no seu? Tem? Não tem. Qual é o seu sobrenome? Paz. Uau. Paz é bom. Gostei. Eu gostei. É um bom nome de sobrenome para colocar em criança. Porque se ele forma uma confusão, ele lembra que ele carrega a paz no nome. Então eu não tenho o mesmo nome que você, Manu, Esté. Não tenho. Não tenho. Flávia Radassa de quê? Silva. Ó, Silva! Quem tem mais Silva aí, gente? Olha! O Silva aqui, se eu for perguntar, vai ganhar. Isso não significa nada. Vamos lá, vamos voltar aqui. Mas, porque Cristo me deu uma nova identidade, preste atenção. A primeira coisa quando eu entrego a vida para Jesus é ganhar uma nova. E nessa nova identidade, Lucas da Paz, Ercília Silva, aleluia, glória a Deus. Você consegue entender isso? Na nova identidade que o Senhor nos deu, nós somos um só povo. Eu que achava que eu era ovelha Nelore, que eu era Wagyu, como é que chama aquele boi caro, gente? Wagyu. Não sei nem falar o nome daquele trem, que a picanha é R$2.000. Não, tu é vaca seca, eu sou Nelore, eu sou um boizão de engorda, eu sou um reprodutor, Irmãos, quando nós nascemos de novo, nós descobrimos que somos todos ovelhas de um só pastor. Aleluia! Dê um glória a Deus aí no nome de Jesus. Isso é lindo. Eu e você recebemos uma nova identidade. Pastor, mas o irmão continua sendo corintiano e eu palmeirense. Mas agora é irmão palmeirense e irmão corintiano. Olha só. Mas o cara continua sendo dobrando para a esquerda e eu para a direita. Mas é irmão que dobra para a esquerda e irmão que dobra para a direita. Mas a política não é diferente. Mas se você nasceu de novo, aquele que te deu a identidade diz: agora você é irmão, agora vocês são irmãos. Olha para a pessoa do lado e diz: eu não sei se você quer ou não, mas você vai ter que ser meu irmão a partir de agora. Diz assim, é meio que obrigatório. Fala para ele assim, você meio que não tem opção, sabe? É algo que meio que veio do céu e você só obedece. Aleluia! Isso é muito poderoso, irmãos. No livro do Francis Chan, o título dele é Até que Sejamos Um. Ele faz uma pergunta. Se a igreja cresce tanto, se a igreja é uma instituição tão poderosa, se a igreja do Senhor diz que obedece à voz de Deus, diz que se reúne para cultuar a Deus, por que é no meio da igreja que está a maior divisão da terra? Isso é muito forte. Isso é muito forte, irmãos. Paulo diz, eu suplico, fale a mesma língua um dos outros. Irmãos, muitas pessoas não se comprometem em ser igreja com medo de ganhar um novo irmão, uma nova irmã. E tá nós aqui, hoje estávamos lá evangelizando os moradores de rua no Café com Cristo. E eu com essa palavra já, eu sentei com um jovem, acho que de 20 anos, já na situação de rua ali, dentro da Copper Leite. Assim como tem uma senhora lá que já é vovó, conhecida do pessoal já do Café com Cristo. Minha vozinha, um irmão meu, não tem idade para ser meu filho, acho que ainda não, mas é um irmão. Se a gente olhar sobre essa perspectiva, como eu posso odiar alguém
Pastor, mas ele não nasceu de novo. Mas já é um candidato a ser teu irmão, tua irmã. É um primo ainda. Entenda, igreja não é um lugar para frequentar, igreja é uma família para pertencer. Você não tem um lugar para frequentar, você tem uma família para fazer parte dela. Amém? Você não é frequentador, você é membro do corpo de Cristo. Eu sou frequentador, é uma palavra em evidência agora nos últimos dias. Eu sou frequentador da igreja tal. Assim como eu sou frequentador da feirinha aos domingos de manhã. Frequentador do açougue quase todo dia. Ainda que seja frango, linguiça, mas frequentador. Assim como eu sou frequentador de um lugar. Não! Eu me recuso a crer que Jesus morreu na cruz para que eu fosse chamado frequentador de igreja. Eu sou agora parte da família de Deus. Estou em comunhão com os santos. Uma nova identidade. E agora está constando lá que o meu sangue não podia doar para qualquer pessoa. Agora o sangue de Jesus Cristo está sobre a minha vida. E esse sangue me lava e me remiu de todo o pecado, de toda a nojeira. Nós vemos inúmeros versos na Bíblia alertando e exortando sobre a importância de sermos um. Nós vamos ceiar aqui agora. Meus irmãos, o que é a ceia? No tempo de hoje não tem mais não, nos crentes de hoje. Mas antigamente tinha crente que faltava o culto da ceia, pensando assim, eita, eu estou com um problema aí, eu não vou para o culto da ceia não. Eu sempre pensei o contrário. Se tem um culto, que é para mim é o culto da ceia. Se tem um lugar em que eu sou perdoado, é na presença do Senhor. Se tem um Deus que me entende, é o meu Deus, é o meu Senhor. Então por que eu vou com essa visão de acusado, de réu, de banco do réu, se Ele morreu na cruz para que eu fosse perdoado, redimido, resgatado? Não, minha mentalidade é outra. Nós não passamos pelo batismo nas águas para nos escondermos ou nos envergonharmos do nome que carregamos, do sangue que foi derramado sobre nós. Em Efésios capítulo 4, se você puder abrir, Efésios 4, 1. Eu não posso terminar sem ler esse texto. Efésios 4, 1. Como prisioneiro no Senhor. E Paulo não usa a mesma palavra grega aqui para prisioneiro que alguém que foi preso. Ele usa no sentido, eu me aprisionei, eu quis isso. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna na vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Diga assim, Senhor, me ajuda. Rapaz. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Porque aquele tem suporte que eu fico com um cabo de vassoura dizendo, eu perdoo uma, duas, mas na terceira. Suportando com amor, e eu gosto da definição de suportando. Irmãos, isso aqui é um suporte. Isso é um suporte. Suportar é isso, ó. Esse suporte está suportando o meu peso. Está me suportando. Suportar. Suportando uns aos outros em amor. Verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ô irmão, sabe o que é isso? Você viu, a sua célula é sábado à tarde, você viu a irmã indo para o Freitas Park 2 horas, e viu ela botando no grupo da célula, não vou porque estou doente. Aí sua língua coçando para a fofoquinha na hora da célula. E não sei porque que a fulana não veio. Você, eu sei, bomba, eu tenho uma bomba, eu vou contar na hora do testemunho. E a Bíblia diz assim, façam
todo o esforço para conservar a unidade. E você... Senhor, abençoa ela no Freitas Park, que a piscina de ondas esteja bastante refrescante. Aleluia. Isso em espírito. Em espírito, para que ninguém ouça. É o que, irmã? Não, estou aqui profetizando algo sobre a minha vida. Você ri porque é sério. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Eu gostei desse nome. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, glória a Deus. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito. Eu gosto quando a Bíblia diz, pode voltar, conforme a medida que por Cristo foi repartida ou Eu sou pai de 2, por enquanto. Cadê ela, menina? Vou apanhar. Irmãos, você pega uma maçã, você faz um cálculo milimétrico. Ainda vou ligar para o Eupídio para me ajudar com a física quântica. Aí você parte o máximo no meio possível, dividindo até a semente no meio. Tchum! João, esse é o teu. Sara, esse é o teu. Eu queria aquele. O dela é maior. Meu filho, R$2 para ti, R$2 para ti. Eu queria aquela nota. É R$2 também, criatura. Mas eu queria aquela, pai. Mas é R$2 também, meu amor. Mas eu quero aquela. A Sara está com a chantagem de dizer que eu amo mais o João. O senhor amava o João. Andar de bicicleta com ele. Eu digo, mas eu não estou te ensinando a andar, minha filha. Ele já passou por essa fase. Irmãos, a Bíblia diz que o que nós temos foi repartido por Cristo. Eu acho bonito o dom do irmão. Não sei por que Deus me pulou na fila. Ô criatura. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por... Irmão, se Jesus errou, então eu como pastor é bom eu descer daqui logo. Quando nós entendemos que Jesus Cristo morreu na cruz, por mim e por você. Quando nós entendemos que o povo, quando foi capaz de chamar a atenção de Deus, lá no Velho Testamento. Mas agora, Jesus ora para que sejamos um, e o apóstolo Paulo suplica para que sejamos um. Nós precisamos entender que existe um poder na unidade. Existe um poder na unidade. Marido e mulher, irmãos, existe um poder na unidade. E eu quero finalizar, queria pedir às irmãs da ceia para já ir me ajudando, o Ministério de Louvor. Só anote esses 2 princípios. Primeiro, igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. E segundo, se você anotou o primeiro, eu já havia falado antes, igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Irmão, existe ex-parente. Talvez alguém diga que sim, porque pode ser um parente que veio de longe, começou a morar dentro da casa e foi-se embora, né? Mas existe um ex-familiar de sangue, teu irmão de sangue, ou adotivo, porque tem a mesma... Não, pastor, mas eu não tenho o mesmo sangue daquele fulano que me atenta na igreja.
Tem sim. Se você nasceu de novo, o sangue de Jesus Cristo nos torna um. Segundo lugar e último, na unidade exercemos o nosso propósito. Pastor, ainda não entendi qual é o meu propósito. Se eu colocar só o Alisson aqui, na guitarra a noite toda, eu acho que a gente não vai fluir como deveria. Apesar de que é muito lindo. O Miguel, então, o barulho da bateria, puf, puf. Só o Alcimar, sem som nenhum. A capela, né, Alcimar? Só o Alcimar dentro da capela aqui. Irmãos, na unidade nós exercemos o nosso propósito. Ei, uma ilha, por mais bonita que ela seja, quando você chega nela, você percebe que é ruim estar só. Você pode ir ali para Itaguatins, pega um barquinho e vai lá para uma ilha. Demora um pouco, dá vontade de comprar um negócio no comércio. Demora um pouco, dá vontade de dar uma volta de bike. É bom ilha por um momento, mas bom mesmo é fazer parte de um todo. Alguns momentos é bom ser uma ilha, respirar, mas bom mesmo é fazer parte da muvuca. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Olha de novo para a pessoa, se você tiver liberdade, conhecer a pessoa, claro, do seu lado, e pergunta assim: está pronto?